Olá, pessoal! Já estamos ao vivo aqui com mais um podcast, né? Demorei um pouquinho para gravar, né? Mas estamos aqui de volta e hoje com uma convidada muito especial aí que revolucionou o meu Instagram. É uma pessoa que eu aprendi muito nos dias que ela esteve lá comigo no estúdio, né? A gente fez primeiro uma simulação, depois a gente fez uma tatuagem para cobrir umas cicatrizes. Ela que venceu o câncer 5 vezes nesses últimos 20 anos aí atrás, né? E veio fazer uma tatuagem para ressignificar a vida dela e as cicatrizes, né? E o mais interessante, vocês devem conhecer ela de casa, que ela, quando ela viu o resultado na frente do espelho, né, ela se emocionou ali no estúdio. Foi muito bacana, foi uma coisa bem legal, né? Esse vídeo até viralizou nas minhas redes sociais, no Instagram, né? Foi o recordista de visualização, de curtidas e comentários. Foi muito interessante. E com vocês hoje aqui ela vai trazer um pouquinho para vocês. Eu falei para vocês que ia trazer ela aqui, né, para ela poder ensinar um pouquinho para vocês também aquilo que eu aprendi com ela também lá no dia da tatuagem. Foi um dia emocionante, assim, foram uns dias bem bacana, bem intensos, assim, muito legal que agregou muito para minha vida. E com vocês hoje aqui nos estúdios da gravação que nosso podcast Artes tem tudo, Edna Pires, né, que é uma guerreira que como poucas pessoas, é uma pessoa que já venceu muito na vida e tem muito a ensinar para todo mundo aí. Você que passa por algo difícil na vida, né, e acha que às vezes é o fim. Ela passou por tudo isso, mais um pouco, e tá aqui firme e forte, uma pessoa que você vê que ela tem um astral lá em cima, uma pessoa sempre animada, que chega com aquela alegria, transborda alegria e felicidade por onde passa. Deixa sempre coisas boas por onde passa, né? Eu, por exemplo, aprendi muito com ela nos dias que ela esteve comigo lá no estúdio. Foi sensacional. Não tem como esquecer aqueles dias. Eu acho que fica para a história e deixa mais claro ainda qual é um dos meus objetivos na vida também, né? Que é isso, fazer as pessoas, tornar a vida das pessoas melhores e também deixar que elas tornem a minha também melhores também, né? E com vocês, Edna Pires, minha querida, se apresenta aí pro pessoal. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Edna, né, como o Fabiano falou. E o Fabiano é um fofo, né? Ele fica assim, exaltando todo esse momento que foi muito especial para mim, mas em verdade foi o Fabiano que fez tudo isso. Nós nos falamos pelo Instagram, e eu tinha uma pequena vontade de fazer, de ressignificar essa cicatriz, porque como ela ficava parte de quando eu tirei essa mama, parte dela ficava muito visível abaixo da axila, essa parte que as pessoas olhavam, elas não olhavam para mim, elas olhavam para mim a cicatriz. Então elas não olhavam para mim, né? Eu sempre falava isso. Uhum. Eu queria que olhassem para mim e não me olhavam, olhavam para a cicatriz. E quando eu vi ele no Instagram, eu falei um oi e ele falou para mim: "Ah, mas eu não cobro nada, eu vou fazer isso para você." E eu fiquei assim meio desconfiada, mas fui conhecer o Fabiano. Fui conhecer, me dei esse direito de conhecer. Ele sempre é muito leve, ele é muito leve, ele foi muito querido comigo, me recebeu com muito carinho. A gente não tá aqui trocando, não, confetes, a gente tá trocando realidade. Foi muito tranquilo, nosso relacionamento até aqui tem sido, assim, muito sossegado, muito tranquilo. E ele fez, eu estive lá, ele fez como que chama, Fá, quando a gente vai a primeira vez? Simulação. Uma simulação, né? Ele fez uma simulação e ele falou assim: Edna, o que que você acha? Eu não achei nada, tá? Eu não achei nada, porque eu olhei para aquela simulação, o Fabiano ali via uma arte, mas eu não sou dessa pegada de arte. Então, eu via uns riscos de caneta, né? Eu via uns riscos de caneta. E quando ele fez a primeira vez, a primeira sessão, acho que talvez por isso que eu fiquei tão emocionada, porque você fez os riscos de caneta e eu vi riscos de caneta e fui para casa, né? E olhei, eu olhava, mas eu não via uma arte ainda. Mas quando eu levantei, que ele falou assim: "Você quer olhar no espelho?" Eu falei: "Ah, eu acho que tá bonito", porque ele fazia e eu ficava olhando, porque já tinha ali, eu ficava olhando pelo celular, eu já estava muito feliz com o que eu estava vendo. Ah, gente, mas quando eu olhei no espelho, aí não tem jeito. Foi lindo mesmo. Que coisa linda. O que eu posso falar para vocês é assim: as pessoas olharem para uma arte, não olham mais para minha cicatriz, não olham para minha marca. Agora olham para uma arte mesmo. Eu tenho. Podem falar o que quiserem, mas é da minha arte. Não se preocupam mais assim. Como que você adquiriu essa cicatriz? O que que houve? Você tirou uma mama? Ou o que que aconteceu? Eu não preciso contar a minha história se eu não quiser contar a minha história, né? Como eu gosto de contar, não tenho problema de contar. Aliás, eu acho que a minha história, como a história de várias pessoas, né? Não é só a minha. Fabiana tem de pessoas ali.
cada história é mais linda que a outra, que nossas histórias têm muito significado para nós mesmos. Fabiano é só uma pessoa que fica assim, enriquecendo a nossa vida, porque ele é realmente um mago para nós, porque ele ajuda a gente a transformar esse momento. Mas o Fabiano faz toda a diferença para a gente. Mas para cada uma de nós que vai ali, gente, vocês precisam dar uma olhada do leque de pessoas que ele atende com cicatrizes assim. Que, gente, é um antes e depois. É um divisor de águas antes e depois do Fabiano na minha vida, e eu tenho certeza que na vida de várias mulheres e homens também que vão no estúdio dele. Então, no meu caso, eu fiquei muito emocionada quando eu olhei. E eu fico até hoje. Uhum. Eu fico até hoje. E eu chamo o Fabiano agora de meu amigo do peito. Fabiano é o meu amigo do peito, tá? Mas você sabia que tem uma. Eu fui agora em Santos, lá na sua região, né? Na Que você minha veio de região, lá. isso. E tem um programa social chamado Amigos do Peito, que justamente eles fazem reconstrução de areolas também, né? Para mulheres que tiveram câncer, né? E tudo mais. E esse também é um projeto que eu tenho, um social também, que quando para pessoas que tiveram câncer, né, como foi o seu caso, né, de fazer esse projeto aí de reconstrução de areolas, né? Na verdade, até então eu só fazia reconstrução de areolas, mas você, Edna, mudou isso. Agora eu faço a tatuagem e a E a reconstrução de areolas reconstrução. também. E você foi o que mudou tudo isso. No dia que eu te vi lá no estúdio, que eu vi a sua emoção em fazer uma tatuagem, não só a reconstrução, porque eu vi muita gente fazendo reconstrução de areola só, né, como projetos sociais. Muita gente não, né? Algumas pessoas, né? E aí você falou, eu queria fazer uma tatuagem. Na verdade, inicialmente você nem quis fazer a reconstrução de É, areola, porque né? você viu, a cicatriz fica muito maior do que a reconstrução. A reconstrução de Isso. auréola é uma coisa tão pequena Uhum, diante da cicatriz de quando você faz uma mastectomia, que você é mutilada e você fica com uma cicatriz de onde te tiram aquele órgão. uhum, Então, aquele lugar que fica aquela cicatriz, que você tirou um pedaço de você. sim, Então, aquele lugar que fica aquela cicatriz fica muito mais difícil para nós olhar do que só a auréola depois que você reconstrói com uma sim. prótese. Por isso que eu falava para você, aí quando ele falava assim para mim, vamos fazer a auréola? Eu falava, pra quê? Eu já tô linda, porque ele já tinha tapado toda a minha cicatriz. Aí quem quiser olhar, vai lá e dá uma olhadinha lá na nossa reconstrução, que vocês vão ver do que eu tô falando, porque realmente quem não olhar o antes não vai entender nada, porque tá belíssimo, não aparece mais nada, né, Fá? Então, aí eu falei com ela, você não quer fazer a reconstrução? Se você fizer, eu faço as duas coisas, né? Dentro do nosso projeto, né? E aí ela, não, então vamos fazer. E aí foi muito legal, né? Eu fiz até gravação, inclusive esse conteúdo da reconstrução de areola, eu gravei todo o processo, né? Que vai entrar pro meu curso também, para tatuadores que querem aprender sobre cobertura de cicatrizes, querem aprender também sobre reconstrução de areolas, né? Como tornar a vida das pessoas melhores através desse trabalho de cobertura de cicatrizes. Querendo ou não, realmente é um grande desafio, é uma coisa que você tem que abrir mão de muita coisa para você conseguir fazer esse trabalho, né? Como a minha amiga Carla Mendes, né? Que em breve eu quero que ela venha também gravar um podcast junto comigo. E ela fala muito sobre isso também, né? Que é uma coisa que vai além, né? E exige muito sacrifício. E também por quê? Porque às vezes o trabalho que você tem que fazer não é aquele trabalho que você faz numa pele comum. E aí, muitos tatuadores não gostam disso por isso, porque é um trabalho que exige habilidades, exigem abrir mão de fazer um trabalho numa pele sem cicatriz, né? Que você consegue atingir um resultado melhor. Lógico, na cicatriz a gente tenta buscar o máximo possível de fazer um trabalho para que pareça o mais natural possível, né? Só que a gente sabe que existem umas limitações. Então, por isso que eu falo que é um grande sacrifício, né? Da gente poder. E essa é uma área de sacrifício, é aquela área que só pessoas que realmente amam o que fazem, pessoas que realmente querem colaborar de alguma forma com a sociedade para melhorar a autoestima das pessoas que vão para uma área como essa. Né? Porque exige muito estudo, aprendizado. A gente sabe que é um processo que você mexe realmente com a autoestima das pessoas, então exige muitos sacrifícios, muito estudo, muita dedicação para você fazer esse tipo de trabalho. E principalmente quando você faz esse trabalho voluntário também, você não pode ser aquela pessoa que tem amor ao dinheiro, só quer o dinheiro, porque você vai abrir mão de ganhar o dinheiro, às vezes, para fazer alguém melhor, e para mim isso não tem dinheiro que pague. Para mim é muito mais do que dinheiro, assim, quando você vê, tipo, essa cena aqui, a Edna aqui, que tá, né? Esteve no meu estúdio, quando eu vi ela chorando aquilo ali, eu falei, meu, isso aqui não tem dinheiro que pague. Essa De tatuagem podia felicidade, né? custar, sei lá, o valor que eu ganho no mês inteiro. Para mim, eu abriria mão para ver alguém feliz dessa forma, né? E quando eu comecei a tatuar, e eu comecei a ver essa área, eu falei, meu, essa área que eu quero, porque é uma área que
eu sempre gostei de contribuir e ajudar as pessoas de alguma forma, né? E eu falei, isso aqui eu vou conseguir ajudar muita gente com o meu trabalho, né? Então, assim, é uma forma de fazer o meu trabalho e ao mesmo tempo ajudar as pessoas, né? E para mim é muito incrível, né? Poder fazer isso, né? Todos os dias. E eu tava até conversando com a Edna, assim, é muito legal, assim, esse processo inteiro, né? E é muito bom poder contribuir com diversas pessoas, às vezes pessoas, né, que tinham uma cicatriz e tal, e depois não tem mais aquela cicatriz, né, se olhando no espelho, né? E o mais legal, assim, que quando normalmente eu sigo todas as pessoas que tatuaram comigo, né? E eu acompanho os stories, as publicações, aí quando eu vejo os meus clientes postando com biquíni na praia, né? É tão legal, né? E aí você vai olhando, você esse dia postou, eu vi que você postou exibindo minha tatuagem na praia, tipo, isso é muito legal, né? Teve uma outra pessoa também esses dias que eu vi, né, que fez uma tatuagem e aí ela tava postando na praia, né, e colocou aquela tatuagem. Isso é muito, muito gratificante pra mim. E faz toda a diferença, assim, né? E a gente tava até conversando também sobre outras coisas também, várias coisas, né? A Edna, quando ela vem no meu estúdio, vocês não têm noção, a gente passa mais tempo conversando às vezes do que tatuando, né? Vou A falar gente mais passa um também. bom tempo, né? Eu quero falar também de uma outra coisa que também eu fiquei surpresa com o detalhe que você fez da auréola. Uhum. É uma mágica, né? Porque ele fez uma auréola, gente, que realmente parece natural. Porque tem até, como chama aquele negocinho branco lá que eu esqueci? Tem umas pintinhas na areola, né? Tem umas pintinhas Tem na auréola, uns. mas ela tem um nome, me fugiu o nome Eu não lembro. agora, gente. É os ductos, tem Ah. os ductos mamários. O Fabiano desenhou, eu tenho. Eu Uhum. tenho. Eu tenho, gente, eu tenho agora. E ficou muito perfeito, ficou. Ele fez com muito cuidado, com muito zelo. Ele é muito detalhista no que ele faz. E falando da minha tatuagem, você fez várias pessoas, mas falando da minha tatuagem, também eu quero deixar aqui registrado o carinho e a confiança que eu tive de entregar o meu corpo, porque é uma parte íntima, né? Sim. E você por ser um homem também. Então, a gente às vezes fica mais à vontade de estar com uma Uhum. mulher tatuando numa mulher. E eu não me senti inibida em nenhum momento com você. Você é um cara que você sempre deixou a gente tranquila. Não teve aquela história, é uma senhora e ele é um homem. Não teve isso. Você deixou a gente me deixou tranquila, me deixou sossegada. Sabe, você sabe quando tocar na gente, como tocar. Sabe, em momento algum você me constrangeu. Eu fiquei muito tranquila. E reconstrução de auréola é uma coisa muito mais sensível do que você fazer uma Sim. tatuagem grande, longa, né? Ela é mais delicada, ela é mais sensível. Uma mama eu já não tinha mais nada que você construiu, outra eu ainda tinha, e mesmo assim você foi lá e fez. Então, de verdade, Fabiano, obrigada pelo respeito, obrigada pelo carinho, Imagina. porque eu indicar você também para outras mulheres, então elas também me perguntam sobre isso. Mas eu prefiro uma mulher para poder ir. Não, gente, não precisa disso. Ele realmente, ele tem esse tato, ele tem esse zelo, ele teve esse cuidado comigo. Porque a mama é uma coisa assim muito, muito, Uhum. muito vulnerável, né? A gente se sente vulnerável nesse momento. Eu vi outras tatuagens suas também, algumas mulheres com a parte do pubis também ali fazendo com você. E é um momento tão mágico que a gente não tem problema, a gente não tem constrangimento. E o resultado ficou muito lindo. Então, os detalhes dos ductos também você ainda não postou, né? Quando você postar, você põe lá bem assim, ó, você deixa bem grande para a pessoa dar uma olhada lá para você ver. Que lindo que ficou. Ficou bem bonito depois que. Acho que você não viu ainda depois que passou os dias, né? Que você falou daqui um mês mais ou menos é que vai ficar mais bonito. Você não Uhum. viu ainda, eu vou te mandar umas fotos. Ficou Uhum. muito bonito, ele nem viu ainda o trabalho dele. É, cicatrizado não, só vi no Cicatrizado dia que ele eu não fiz, viu, né? ele É, viu o ainda dia que preciso fez, né? ver. Ele falou, daqui um mês eu te libero pra praia. Eu já fui na praia e não mandei as fotos. Vou mandar pra você ver como que ficou lindo, tá? Obrigada. Eu super indico de verdade. E quem quiser aí uma foto minha no particular, alguma mulher que queira fazer, alguém que teve algum problema com a mama, alguém que quiser algum tipo de conselho, alguém que quiser que eu vá com a pessoa. Eu não moro em São Paulo, eu não moro em Santo André. Eu moro na Baixada Santista, eu venho só para o Fabiano me atender. A gente tem essa coisa, eu venho aqui para ele me atender. Foi assim que eu conheci ele. Então, mas se alguém quiser que eu venha para segurar na mão, para eu poder trazer até o estúdio do Fabiano, eu venho com o maior prazer, Ah, tá? Alguém legal. quiser, eu venho sim.
Ah, obrigado pelo Só seu... programar, a gente vem sim. É porque às vezes tem alguém que é muito tímido, ou mesmo, por exemplo, eu já fiz e o meu médico já me liberou, porque precisa da liberação médica para fazer a tatuagem. O meu médico já me liberou, mas, eu não sei se eu estou no momento certo, eu quero ir lá conhecer o Fabiano. Vamos, Edna, tomar um suco lá comigo enquanto o Fabiano faz lá a minha primeira arte. Vou lá bater um papo com o Fabiano. Vamos marcar, vamos programar, eu venho sim. Vamos segurar na mão um do outro, porque eu fui muito bem atendida por esse querido e eu quero passar esse carinho para outras pessoas, tá? E assim, você falando aí, né, também, é assim, e eu sempre tenho, assim, no meu trabalho, essa preocupação com o bem-estar das pessoas que estão no meu estúdio. Sempre pergunto se tá tudo bem, se tá legal, se tá tudo ok, se a pessoa tá, se o ambiente tá agradável, a A música, né? música, até a música a Desde gente a escolhe. música, o ar-condicionado, se quer que ligue o aquecedor, se quer que ligue o ar-condicionado, se quer que abaixe, se quer que desligue, né? Então, assim, no meu estúdio, eu foco muito nesse aspecto de deixar as pessoas super à vontade, né? Em todos os sentidos, desde questão se está constrangido, se a posição que está sendo tatuada tá legal, se não tá bacana, se tá bom, se tá ruim, se quer que eu mude de lugar, se quer. Então, assim, eu tenho esse cuidado no meu estúdio, né? Sempre. E procuro sempre, né, deixar a pessoa super à vontade para falar o que quiser a qualquer momento sobre, tá muito quente. Porque assim, a gente sabe que às vezes a pessoa acaba não falando, né, com vergonha. Tá muito calor, tá muito frio. A música tá baixa, tá alta. Eu queria trocar de música. No meu estúdio isso não acontece. Não acontece porque eu sempre deixo a pessoa muito à vontade para trocar de música, para trocar, para aumentar, diminuir a temperatura. Tá com fome, vamos tomar um café, almoço, café da manhã, né? É. Almoço, café da manhã, café da tarde também. Então, assim, eu me preocupo demais. Na hora que a pessoa vai levantar, não sei se você lembra, não Não, levanta não ainda. levanta. Você Não vai senta ficar um tonta. pouquinho para a pressão não cair, né? Isso Então, mesmo. calma aí, vamos devagar. Então, desde todo o processo, assim, é um processo que eu tenho muito carinho para fazer, assim, com as pessoas, né? De ter todo um processo, todo um cuidado ali. E a gente sabe que é um momento muito especial na vida da pessoa, então tem que ter esse cuidado, sim, sempre, né? E isso é muito bom pra mim, sabe? Eu recebo muitos feedbacks de todo mundo, positivo, muita gente falando, meu, você é muito profissional, é muito legal. É, Muita gente fala isso pra mim, assim, sabe? Eu sinto, me senti muito confortável, me senti muito bem, igual você falou mesmo, assim, muita gente me sinto confortável, tá no seu espaço. Tem uma cliente, inclusive, lá das suas regiões lá, que ela vem tatuar comigo, já veio pela quarta vez, né? Vem ela e uma amiga dela tatuar comigo, né? Aí um dia elas foram fora do estúdio, né, pra fumar, e elas estavam conversando, né? E aí eu fui lá e tal. Aí na hora que eu fui lá encontrar com elas, vou fazer companhia pra vocês. Falei, a gente tava falando de você. Aí eu falei, é? O A que Suzy vocês estavam chegou. falando de mim? Aí eu falei assim, não, a gente tava falando, meu, que incrível que é o seu atendimento, que incrível que é esse lugar. Ela falou, sabe quando você tá num lugar que você sabe que você é bem-vinda, que você é querida naquele lugar, que você não tá ali, tipo, Mais uma, que né? você não tá ali, tipo, ocupando espaço, que você não tá ali atrapalhando ninguém, que você sabe que ali é um seu momento, que você tá muito bem no local. Ela falou, é o que a gente se sente aqui no seu espaço. Não dá vontade de ir embora. Aí na última sessão ela ia embora às 14, né? Porque foi uma tatu menor. Ela fez as coberturas de lá dela, cicatrizes e tal, e depois ela tinha que fazer só uma menor. Ela voltou pra fazer mais uma, né? E ela falou assim: Meu, não acredito que tá na hora de ir embora. Não dá vontade de sair daqui. Eu não sei o que acontece com esse lugar, porque assim, é uma Fica energia tão vontade. É. positiva, é uma coisa tão boa aqui dentro, que não dá vontade de ir embora. Eu tô aqui, mas parece que eu já quero voltar, já falar. Aí ontem de novo a outra cliente falou pra mim, né? Ontem não, antes de ontem, né? Que eu fui tatuar, ela fez uma cobertura de ciclo. Entendi, porque os clientes voltam e não querem mais sair do seu estúdio. Uma recepção que é diferente, né? Ela falou, é uma coisa. A gente sente quando a gente é querido no lugar, quando a gente é bem-vindo, quando a gente realmente está sendo bem recebido, quando há um bom atendimento, né? Quando há um respeito. E é muito legal ouvir E eu isso acho das que você também, pessoas. acho que você não frisa e que a gente fica pensando que quando a gente vai no seu estúdio, geralmente o estúdio, ele tem aquela movimentação de estúdio, Uhum. ele tem várias pessoas, e você não frisa que quando você marca comigo, eu sou a única. Uhum. Então, por isso que dá essa ênfase da gente ficar tão acolhida, porque quando o Fabiano marca com uma pessoa, você naquele horário, naquele dia, dependendo do que você vai fazer, você é a única dentro do estúdio dele. Uhum. Então, ele fica todo aquele dia ou aquelas horas só para você, não vai ter outras pessoas, você não vai ver fluxo de ninguém lá. Então você Uhum. é realmente a única pessoa que ele toma conta naquele dia. Então a gente se sente realmente muito querida com ele. E a gente está acostumada em outros lugares, ou quem vai em outros lugares,
tem fluxo de pessoas conversando e tal. Não, ele atende qualquer pessoa, mas que for pelo celular. Mas na porta do estúdio ninguém vai bater. Você não vai ver ninguém lá, é só você. E você também não fala sobre isso. Então, quando Uhum. chega lá, a gente é surpreendido por aquela música gostosa, que a gente que escolhe, Não é? que a gente que escolhe a playlist. E a gente fica muito à vontade. Aí ele manda a gente deitar. Eu dormi. Dormiu, né? Eu dormi muitas horas, foi uma delícia, foi super relaxante. Porque a gente almoçou, né? Aham. Eu dormi, ele foi trabalhar em mim. Ele foi trabalhar em mim e eu dormi. Mas foi muito gostoso. Então, assim, acho que tudo é um conjunto de coisas, né? Que acaba nessa tranquilidade, nessa paz que você traz, essa paz pra gente. E o trabalho fica super lindo, fica bem E legal. assim, essa questão de dormir, eu falo assim, né? Questão quando alguém tá ali com você que ela dorme, eu acho que é uma confiança É tão grande que ela confiança. tem, porque você dormir com alguém, você tem que confiar. Você tá Tem dormindo do lado de alguém que você não conhece muito, assim, tem pouco tempo que você conhece. Então, assim, eu me sinto muito, assim, muito legal tudo isso, porque eu acho que é uma grande forma da pessoa expressar a confiança que tem em mim. Né? E também demonstra a confiança que ela tem, né? De estar ali no momento, sabe que tá tranquila no meu espaço. E isso é muito bom, né? Ter isso, né? Eu acho que é muito legal. Não se sentir vulnerável no momento que É, era para se sentir, né? Porque a gente vive num mundo tão louco que as pessoas estão, todos nós estamos tão desconfiados de tudo e de todos. E no estúdio dele tem muitas câmeras que ele mesmo coloca. Então a gente chega lá, a gente já vê as câmeras olhando todo dentro pra gente, né? Que uhum, ele mesmo grava a gente e grava ele também. Mas depois a gente vai conhecendo ele, vai ficando tranquilo, e é tudo tão gostoso. E realmente está muito difícil a gente hoje poder chegar em algum lugar e ficar tranquilo, Fá. Então, quando a uhum, gente encontra esse acolhimento, a gente também se dá. É difícil, eu sou uma mulher super desconfiada de tudo e de todos, mas a gente também tem a parte que a gente também tem que ir se entregando e confiando, e você vai trazendo isso pra gente, né? Então, a gente vai ter nas referências, o outro vai ter nas referências, e a gente vai, e o trabalho foi ficando perfeito. Então, a gente até para não atrapalhar ele, a gente vai ficando quietinha. E no final, quando eu olhei, tava toda aquela beleza. E ele é muito rápido. Gente, de boa. Ele é muito rápido. Pega as tatuagens dele e vê quantas sessões ele precisou para fazer tudo aquilo. Você trabalha com uma persuasão diferenciada também. Isso não, você não diz também para nós, eu vejo isso no seu trabalho, no dia a dia. uhum. Hoje eu sei que você trabalha assim, porque eu vejo. Hoje eu sei qual é o tipo de pessoa, qual é o tipo de trabalho que você vai fazer e quantas sessões você vai precisar. Hoje eu já sei isso, eu conheço Fabiano há pouquíssimo tempo, mas pelo que eu tenho acompanhado, a gente acompanha o trabalho dele, a gente já sabe como ele trabalha. Então, depende de onde você vem, o que você quer fazer, ou se você vai se hospedar em São Paulo ou em Santo André só para fazer a tatuagem com ele, ou se você é do Rio ou do Nordeste, né? Em Brasília também você vai atender, não é isso, Fá? É Goiânia. Goiânia, em Goiânia também ele atende. Então, assim, vocês vão se adequando aí para estar sendo atendida por ele e fica perto, e depende do que você quer, ele atende em uma única sessão, ele consegue fazer. É tudo questão de agendar e programar direitinho, porque realmente você está de parabéns também nesse detalhe do tempo. Você consegue trabalhar devagar, sem passar essa correria pra gente, e faz um fechamento super legal. Porque eu sei que eu sou de outra cidade, e eu vim e fui atendida em 2 sessões. Eu Uhum. achei assim mágico, foi muito. O tempo foi bem ágil mesmo. E ficou muito E tem top. aquela questão também de entender, né? Que nem, por exemplo, a gente fez a sua tatuagem num dia, né? E a gente marcou areolas para outro dia, né? Isso. E a gente fez todo o processo, foi muito legal, né? E tudo bem tranquilo também. Eu acho muito bacana Eu acho que esse a parte mais sensível foi a auréola. areola, A né? auréola da mama que eu ainda tenho parte dela. Porque eu tive câncer nas duas mamas. Uma eu tirei total e a outra eu tirei parcial. Então, ele tem. Eu tive uma parte mais sensível de uma das mamas. Né? Então, nessa parte que eu fui mais sensível, foi só nessa que eu senti um pouco de sensibilidade. Uma sensibilidade, que é comum de uma mama, porque a mama é uma parte bem sensível mesmo. Mas não foi dor. Lembra, Fabiana? Tá doendo? Eu falava, não tá doendo, mas eu tô sentindo que eu tô viva. Esse lado eu tô viva. Porque o outro lado eu não senti absolutamente nada mesmo, né? Uhum. Foi bem tranquilo para fazer todo o trabalho. Foi bem legal. E aí eu já tô programando as próximas, aquele agenda dele que tá, ó, lotada pro ano que vem, mas eu já vou fazer uma outra coisa que não vai ter nada a ver com cicatriz. Vamos fazer aí uma arte por arte, né? Vamos fazer umas artes agora, como dizia a minha mãe. Então, aí, não, isso é legal, né?
falam que a tatuagem é viciante, né? E aí você faz uma, quer fazer outra, quer fazer mais uma puxa É, a outra. E também eu acho que tem a ver com um tatuador também, eu acho, né? O pessoal fala isso também, tem a ver com o ambiente que você tá, né? Se você realmente gosta, o ambiente te atrai pra voltar, pra fazer novas tatuagens. É o que meus clientes costumam falar, né? Todo mundo, não só você, mas o pessoal que vem tatuar comigo sempre falam isso, né? Não é só pela questão de ser uma tatuagem, mas a forma de ser recepcionado ali, o atendimento, né? A forma de ter sido recebida, aquela plaquinha com nome quando chega no estúdio, né? Que todo mundo fala, aquilo nossa, recebeu é, uma placa com nome, você já se acha, né? né? Uma plaquinha e tal. Já teve até cliente que chorou com essas plaquinhas. Quando viu a placa, já chorou, já de cara, quando chegou no estúdio. Então, assim, a forma de ser recepcionado, sabe aquele. Porque eu sou assim com meus clientes. Com você sabe disso, né? Que você esteve lá comigo. Sim, se eu pudesse dar o sol, eu daria a lua para a pessoa, para ela estar bem no ambiente, né? Então, assim, questão de tudo, desde música, no geral, né? Alimentação, tomar água, quer ir no banheiro, tá tudo bem, quer parar um pouco, né? Dá para fazer tudo hoje, quer ficar um pouco para a próxima sessão, que eu tô vendo que você tá sentindo um pouquinho mais de dor. Então, tudo é muito adaptado. Eu me adapto para os meus clientes, eu falo isso. Eu fico flexível, né? Me adapto para o meu cliente, ele que conduz tudo, na verdade. Não sou eu que conduzo, é a própria pessoa, né? E você esteve lá, sabe disso. A pessoa que conduz tudo. Eu quero, essa posição já cansei, tô um pouquinho cansado, vamos mudar um pouco. Quero sentar um pouquinho, quero tomar água. E aí vai, quero ir no banheiro, é o pessoal que fuma, eu quero ir lá fumar um cigarro. Vamos parar um pouco. Então é tudo adaptado, né? E eu acho que isso aqui é, é uma forma diferente de fazer as coisas, né? Eu vejo as pessoas me contando experiências que tiveram em outros lugares, né? E eu sempre fui muito focado nessa parte de questão de atendimento, de ter um excelente atendimento, de atender as pessoas com muita alegria, sabe, de estar bem, sabe? Assim, eu sempre gosto de estar muito bem para receber as pessoas muito bem também. Porque a gente só consegue dar para as pessoas aquilo que a gente tem, né? Verdade, Então, se eu tô feliz, se eu tô bem, eu consigo trazer isso para as pessoas no dia a dia, eu consigo trazer essa alegria para elas, deixar elas mais confortáveis, né? De conversar, de tornar tudo mais tranquilo, né? No dia a dia. mais leve. E É mais assim que a deixar o gente se ambiente mais sente, fica leve, né? mais leve, verdade. E lá você faz mais cobertura de cicatriz do que tatuagem em pessoas que não têm problema com cicatriz? É isso que eu estava olhando no seu Instagram, Fábio? Eu faço. Hoje em dia eu foco muito mais na área de cicatriz, mas eu faço as tatuagens comuns também, não tenho problema de fazer, eu faço. Traço fino, realismo, faço tudo isso. Mas dou bastante foco para cicatriz justamente por isso, porque são poucos tatuadores que se dedicam para esse processo, né, de cobertura de cicatrizes. Então eu aproveito bastante para fazer, né, e focar muito nessa questão das Porque é uma área cicatrizes. carente também, né? De É uma área cobertura de que tem cicatriz é pouca uma área gente que faz, carente. tem pouca Porque gente. trabalhar com uma pele que está machucada, com uma pele que está. Ela está cicatrizada, não está machucada, eu falei a palavra errada, ela está cicatrizada. Mas uma pele que é mais é, fina, Sim, mais sensível. e tem diferença de tonalidade, né, em relação à Ela pele tem. comum. Então aí exige um pouco mais de habilidade do tatuador, para ele saber usar a cicatriz a favor do desenho, saber desenhar, saber improvisar, né? Você saber pegar ali a cicatriz na hora e enxergar alguma coisa com aquele desenho da cicatriz, fazer com que a cicatriz faça parte do desenho. Né? Você usa a cicatriz, né? Saber quebrar o fluxo da cicatriz também é muito importante, né? De você não deixar se tem um ponto mais claro, você deixa aquele pontinho mais claro para quebrar todo aquele fluxo da cicatriz. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é um caso. Então, às vezes a pessoa manda uma referência, mas você faz o desenho com base na cicatriz da pessoa, né? Tem a simulação que eu faço, que é uma coisa que eu criei mesmo, que eu nunca vi ninguém fazendo, nunca vi. Né? E até os clientes falam, eu nunca vi ninguém fazendo. Todo mundo fala, nunca vi ninguém fazendo a simulação que nem você faz, né, com a caneta preta, que simula uma tatuagem, já dá para você ter uma Uma noção ali noção, de isso. como vai ficar, né? Então já dá para você ter uma visão. Porque muita gente que vem fazer cicatriz normalmente não tem nem tatuagem, é a primeira dela. Então ela não imagina como vai ficar na pele dela aquela tatuagem. E a tatuagem é pra vida. E aí o que a pessoa fala, meu, será que vai ficar legal? E aí eu tive essa sacada quando as pessoas perguntavam, como vai ficar? Vai ficar bom? Vai ficar legal? Porque eu não consigo enxergar. Eu acho que talvez você sim, mas eu não. Aí eu falei, e se eu todo tatuador que trabalha com freehand, né? Freehand é uma técnica que a gente usa, faz o desenho direto na pele da pessoa com a caneta. Normalmente os tatuadores usam canetas coloridas, azul, vermelho e amarelo, sei lá, laranja, né? Vários tons para ir definindo o desenho. Mas nunca vi ninguém fazendo com a caneta preta.
Então, assim, por quê? Normalmente não dá pra fazer com a preta, por quê? Porque eles fazem o desenho pra tatuar no mesmo dia. E quando você faz com a caneta preta, você não consegue fazer a tatuagem no dia, porque você vai confundir o traço da tatuagem definitiva Com com a o traço da caneta. caneta. E aí você não sabe onde você já fez e se pegou bem o traço ou não. Então aí isso vai te enganar durante o processo. Então por isso que não é feito dessa forma. Ah, Só que aí eu tive uma sacada. Falei, e se eu marcar a simulação num dia e a tatuagem em na outro? outra. Ah. Primeiro, eu dou um tempo para a pessoa analisar o Se é isso desenho mesmo, para né? ver se é isso mesmo. Eu consigo melhorar o meu Uma desenho em relação ao sacada, né, primeiro cara? dia. É uma forma de treinar a tatuagem do cliente. Eu já fiz, eu já tive um contato com o desenho. Então eu sei se aqui é. E outra, você vê a cicatriz na hora, é diferente de você fazer uma simulação digital. Você tirou uma foto. A foto é plana. No desenho, na imagem real no seu corpo real, tem a circunferência do corpo, as curvas, as ondulações. A cicatriz, às vezes, na foto parece ser reta, mas ela tem uma profundidade, ela tá mais para fora, mais para dentro. E aí você tem toda essa sacada. Você vai fazendo com a caneta, aí você fala, nossa, aqui dá para fazer de outra forma. Eu fiz assim, mas eu acho que depois eu consigo melhorar mais ainda esse desenho. Então foi uma sacada. E aí, essa simulação que eu fiz também, o que que eu fiz de interessante, né? A gente coloca, faz a simulação, a pessoa tem um custo para ela, só que assim, porque todo mundo, ninguém quer investir na simulação só, né? Só por fazer. Aí o que que eu fiz? Eu cobro a simulação, mas se ela retornar para tatuar comigo em até 30 dias, o valor que ela paga, que ela investe na simulação, É entra descontado. como desconto na tatuagem. Isso. Entre aspas, não tem custo. Ou Não tem seja, custo. é uma coisa que para a pessoa vai ser muito bom, porque a tatuagem Ela é tem a para vida. noção do que é. E a tatuagem é para vida, ela vai experimentar antes para saber se realmente é aquilo que ela quer, se aquilo que ela tinha em mente, se aquilo, se a minha ideia, se a ideia dela é muito boa, se dá para melhorar, se tá legal. Então ela vê, tira fotos, a gente tira foto, faz vídeo, ela vai para casa com essa simulação, testa às vezes com um biquíni, com aquele shortinho. De repente ela queria que mostrasse um pedacinho da tatuagem abaixo do short, só que na simulação não foi o suficiente, ela já consegue enxergar isso em casa. E já falou, ó, eu queria que ele. Um Eu tenho umas pouquinho mais pra fotos, cá, mais eu pra queria que lá. abaixasse um pouquinho mais aqui para poder aparecer, né? Já teve casos assim, teve uma cliente que a gente ia fazer a foto do rostinho do gato dela e ela ia fazendo um quadril na lateral, o rostinho do gato. Só que o que acontece? O biquíni ia ficar cobrindo. E aí, pós-simulação, a gente resolveu fazer embaixo, na parte da frente da coxa. E a gente desceu o desenho, né? E Tá vendo? Que ajustou de legal, né? acordo com o que ela queria. Porque quando ela chegou em casa, não dava para ver com o shortinho que ela usava. Então, com a forma de desenho, modificou todo o trabalho, né? E isso é o que é mais legal de tudo, né? Em relação à simulação que a gente faz. Eu acho que é muito interessante, né? Ô, Fabiano, outra coisa que me chamou a atenção também, sabe uma coisa que eu falo de mim porque a minha experiência. Quando eu fui fazer com você, eu pensava assim, eu vou lá fazer uma cobertura de cicatriz na minha cicatriz. Aí, cara, de verdade, que sacada é essa de você, em vez de fazer, por exemplo, eu tenho uma cicatriz reta, em vez de você fazer uma coisinha ali no reto, você faz tudo aquilo Um que eu movimento, né? nem lembro que eu tenho mais. A minha cicatriz era aqui, você faz aquele movimento. Porque esse movimento fala o seguinte, assim, né? Se você seguir só a cicatriz, tem gente que até quer fazer tatuagem assim, mas eu já explico antes, né? Olha, se você faz uma tatuagem somente na região da cicatriz, todo mundo que tem esse mesmo tipo de cirurgia que você tem vai perceber que é uma cobertura de cicatriz, é fato. Lógico, nem todo mundo vai perceber, porque tem muita gente que não entende da cirurgia plástica em questão, né? Tipo, abdominoplastia, mastopexia, mamoplastia, É. toxoplastia. Então o pessoal não entende muito. Então quem não, principalmente os homens, né? Alguns não sabem. É tanto que tem muito homem que confunde a abdominoplastia com a Uma cesariana, cesariana, é. né? Fala, nossa, criança enorme que você teve por uma cirurgia tão A grande, né? criança enorme. Né? Essa criança foi muito Essa grande, criança. né? E já teve cliente que falou pra mim assim, É. ela, né, tinha um namorado dela, falou assim, nem o namorado sabe que foi uma abdominoplastia, ele acha que o Eu meu tive uma filho era muito cesárea grande e eu gigante. tive uma cesárea gigante. Então, assim, muita gente não sabe. É tanto que tem cicatrizes, tem pessoas que não leem a legenda, que eu coloco cobertura de cicatriz, e quer fazer a tatuagem Igual. normal, mas não tem nenhuma cicatriz, porque ela gostou e não sabia que era uma cobertura de cicatrizes, né? Aí quando a pessoa vai vasculhar meu perfil, começa a ver, agora que eu percebi, você faz Então, eu tô cobertura de cicatriz. exatamente aquela moça que tinha aquele. Ela tinha um abscesso aqui no ombro. É dela que eu tô falando mesmo, que ela tinha, sabe, entrava assim. Aí você fez um Sim. olho, sabe? Você fez. Parece que é uma flor e depois tem Ah, um. sim, eu sei qual que é. Sabe? Ela Você tomou, fez foi um uma movimento. Bezontacil Ah, isso que o mesmo. médico aplicou, o médico não, a enfermeira aplicou no braço dela, né? Ao invés de Meu aplicar no Deus. local No correto, né? glúteo, é. E aí essa Bezontacil que foi aplicada no lugar errado,
gerou um nódulo no braço dela. E aí gerou uns nódulos assim no braço e ela teve que fazer cirurgia para remover. E aí quando o médico removeu tudo, ficou Ficou aquele aqueles buraco buracos. no braço dela. Nossa, que sacada. E Ficou aí a gente lindo. fez um desenho, porque assim, a ideia era que causasse uma ilusão ótica. Quando você olhasse de um certo ângulo, você não consegue identificar a Com profundidade do braço certeza, não dela. dá pra ver Então, mesmo. assim, é isso que eu procuro fazer nos trabalhos, né? Quando eu vejo que tem uma profundidade, eu tento criar um desenho que é meio que cria uma ilusão ótica daquele trabalho, que não dê para perceber a profundidade Você tem que que fazer uma feira existe. com desfile com Então, esses faço o trabalhos, porque tem desenho muito para lindo. Tem que poder reunir a gente, tentar viu? fazer isso, né? E é muito legal. E é um desafio. E eu sempre gostei de desafios assim, né? Eu E é muito sei. legal. Eu sei que você gosta de desafio. Ficou muito. Nossa, vários ficaram muito bons, vários, vários. Todos eles. Mas tem uns que ficam assim, que choca. Choca porque aí, na questão de cobertura de cicatriz. Nossa, gente, muito lindo aquele. Essa que você fez essa semana também ficou lindo. Aquela moça que teve. Ela fez uma laparô, né? Isso, ela tem duas cirurgias, né? Abdominoplastia e mastopexia, só que ela teve que fazer uma outra cirurgia de De emergência estômago, para o né? intestino. Do intestino. E aí essa cirurgia do intestino, ela meio que misturou com a cirurgia que ela já tinha de abdominoplastia e mastopexia e não ficou alinhada a cicatriz dela no meio, né? Essa região aqui ficou, no umbigo ela tinha um fluxo, Imagino do que é para umbigo uma para mulher, baixo ela né? mudou o fluxo para outro lado. Então, assim, ficou desalinhado. E aí com a tatuagem eu tive que criar um desenho que alinhasse tudo isso, né? Que tirasse todo aquele processo. Aqui também é a mesma coisa. Com aquela cirurgia, ela tinha uma parte aqui que ia para um lado e a outra descia um pouco mais. Então ficou desalinhada a cirurgia dela. E aí, com isso, e aquilo que a gente fala, nem sempre é culpa médica, né? Do médico, às vezes tem coisas que são questões de saúde, que nem ela teve uma cirurgia de emergência, ou era cicatriz ou morte, né? Então é melhor ter uma E a própria cicatriz, né? cicatrização de cada uma de Sim, nós, cada pessoa e tem cicatriza coisas de assim uma que forma. hoje até tava conversando, né? Hoje eu fiz uma simulação de tatuagem no estúdio e tava até conversando referente a isso. E tem coisa que não é culpa do médico. Às vezes também tem questões do próprio corpo, às vezes tem questão dos equipamentos. O médico fala, olha, tem aqui. Porque eu vejo algumas diferenças. Por exemplo, pessoas que costumam fazer a cirurgia plástica com o método de colar ao invés de costurar, normalmente tem resultados melhores. Porém, tem um custo maior na cirurgia. E aí também tem aquela questão, né? Será que o médico orientou, a pessoa não quis por questões financeiras? A gente nunca sabe. Nunca Então a sabe. gente não pode julgar o médico e não pode julgar a pessoa. Eu digo isso sempre, né? Não julguem os médicos, os cirurgiões, né? Tem muita gente que faz esse tipo de comentário. Eu acho assim um pouco antiético você culpar alguém por alguma coisa sem saber os Não, porque tem todo bastidores, um né? contexto, é, tem todo... Porque às vezes o médico fez a cirurgia da forma correta, mas infelizmente a pessoa teve um. Ou também o médico fez errado e a pessoa cuidou direito, e a gente nunca sabe. Então quando a gente não sabe o que aconteceu, a melhor coisa é ficar É, calado, não falar, ou questionar se quiser saber mais. Porque de repente a pessoa tá com medo de fazer a cirurgia porque viu um resultado e fala: olha, deixa eu te perguntar, por que aconteceu assim com a sua cicatriz? Aí ela vai explicar: olha, por isso, por aquilo, isso, outro. Mas aí tem gente que quer julgar às vezes colocando a culpa no médico, porque o médico fez uma cirurgia, chamam de açougueiro. Eu não acho legal isso. Eu acho antiético você julgar, né? E nem sempre é culpa do médico, a gente não tem como saber quando é e quando não é, se o médico orientou ou não orientou. Ah, e se o a cliente pessoa foi tem à risca também com o que foi exatamente. orientado? Que nem, por exemplo, quem tem queloide, geralmente o médico indica beta-terapia para fazer 10 dias depois Isso mesmo. seguidos pós a cirurgia. Será que o médico Tem indicou, a pessoa condição, não é. fez? Né? Teve um caso de uma cliente, inclusive, que o médico orientou ela, ela fez o tratamento, só que aconteceu. Depois que ela fez o tratamento, a beta-terapia não pode ser feita depois novamente. Tem que ser feita 10 dias só, né? Segundo as orientações e as explicações que eu ouço de cirurgiões, porque eu também acompanho, né? E dos próprios clientes também. E ela falou que a cirurgia dela se abriu depois que fez a beta-terapia, e aí no lugar onde abriu, gerou queloide depois, mas em todo lugar que ela fez o tratamento de beta-terapia não gerou. Então assim, a gente não tem como saber o que aconteceu. E aí a pessoa que está de casa, às vezes, olha uma cicatriz e já escreve um comentário lá criticando o médico, né? E é ruim, até ruim, por exemplo, assim, até a questão de cicatrizes, assim, com certeza as cicatrizes que eu vou receber no meu estúdio, geralmente são os casos mais extremos. Por quê? Porque quem saiu com a cicatriz boa não vai querer cobrir, É. né? Então, assim, as pessoas só olham. Então, assim, tem gente que tem uma cicatrização perfeita, tem gente que eu já atendi para fazer uma tatuagem comum e não queria cobrir a abdominoplastia porque com uma cicatriz super fina, tudo muito bem feito. Então, assim, tem muita cicatriz perfeita, tem muita coisa boa também, gente que não quer cobrir, então acontece, né? Então, a questão é não ficar julgando, né? Eu acho que a gente não pode julgar É as ajudar pessoas, quem né? precisa, né, Fábio? É, uma coisa é Ajudar. assim, você perguntar,
né? É, Por que 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 sua houve, é. cicatriz ficou dessa forma, né? No sentido de que você tem uma cirurgia para fazer também, você tem medo, né? Então é legal, assim, você questionar e usar, é uma referência, É uma querendo ou não, né? referência. Você tá Curiosidade, querendo né? A gente saber para aprende. você não cometer, não, se precaver para que isso não aconteça com você. Então isso é interessante, né? Mas julgar eu já acho ruim, né? Chamar os cirurgiões de açougueiro, médico de açougueiro. Acho que é uma palavra muito forte, né? Porque a gente não esteve lá, a gente não soube o que de fato aconteceu, né? Se teve realmente. Porque assim, é tanto que eu já vi até essas questões. Tudo que a gente vai fazer, até nós, até eu que tatuo, eu faço a tatuagem com base em tudo que eu já fiz. Eu não sei o que vai acontecer com a próxima pessoa. Não tem como garantia nenhuma. O que você tem é as referências do que você já fez. O cirurgião é a mesma coisa. Ele se baseia em todas as pessoas que já fizeram cirurgias, né? E é isso. E ele prevê tudo que pode acontecer. Né? Pode dar queloide, pode isso, para aquilo, tal. O que pode Não fazer tem para um prevenir? controle, né? Então a gente não tem isso, não tem uma garantia de que vai sair igual às outras. A gente sempre se baseia nas experiências anteriores para saber ter uma previsão do futuro, né? A gente não consegue ter, né? Cada Fazendo o caso melhor dentro, né? Se é, enquadrando dentro daquilo que é e cada melhor caso é para um nós caso, nós. né? Não tem como a gente ter essas questões. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, que é um foco das nossas atenções aqui também, Edna, é assim, é sobre o seu processo, né? Como foi a sua vida, né? Com todo esse processo de câncer, você falou que teve 5, né? E teve todo esse processo de questão emocional, questão de morte, de medo, né? A gente já conversou sobre isso no estúdio, né? Então, por isso que eu estou falando dessa forma com ela, abertamente, né? E a gente sabe que não é fácil você lidar com isso, né? Você tá ali e ainda quando você teve, foi curado e você teve novamente, né? E passar mais uma vez por aquele processo, imagino que deve ser muito doloroso, né? Assim, foi um processo que talvez não tenha sido, talvez não, tenho certeza que não foi fácil, né? Para você, a gente já conversou sobre isso, mas o pessoal de casa com certeza quer saber um pouco sobre isso também, porque tem muita gente talvez descobriu recentemente, tá passando por isso, ou que vai passar em algum momento, né? Que a gente não sabe. Então, é importante às vezes a gente ter pessoas como você, né? Que passou por tudo isso, né? E que a gente vê que você é uma mulher assim extraordinária com tudo que você passou, né? Você é muito guerreira e eu acho que é o ponto mais forte assim desse nosso bate-papo aqui, saber como que foi para você no início que você descobriu a primeira vez, né? E como foi esse processo, quanto tempo que foi? Então, acho que a primeira vez foi a vez e a parte mais chocante. Por quê? Porque a primeira vez, meus filhos eram pequenos. Eu tenho 4 filhos. E eles eram pequenos. Então, quando o filho é pequeno, a sua preocupação é que você possa vir a faltar, né, Fá? E o filho ficar sem mãe. Então, por isso que eu sempre associo a minha primeira vez, quando eu tive o primeiro câncer com 37 anos, eu tinha um grande sonho. Como eu tinha tido muitos filhos, eu tinha a mama flácida, né? E eu falava, quando eu puder, eu vou fazer uma cirurgia plástica, vou botar um silicone e vou toda gata de novo, né? Sonho de mulher. E aí, quando eu fui fazer os exames, eu fiz os exames, estava tudo bem. Vamos começar lá do início. Eu fiz os exames, estava tudo bem. Eu trabalhava numa empresa que a gente estava bombando de vender, vender, vender aqui no Brasil. E eu não pude tirar as férias naquela época. Aí uma das minhas chefes chegou e falou: a gente vai ter que dar uma segurada nas suas férias e não vai dar para você sair de férias agora. E aí, depois de 7 meses, eu pude pegar as férias, porque já estava vencendo 3 férias minhas. Porque lá, um pouquinho antes, né? Lá naquele tempo, como dizia minha mãe, um tempinho atrás, a gente podia ficar com algumas férias vencidas, coisa que hoje não pode mais. Então, aí já iam vencer 3 férias minhas, e aí eu ia tirar, mas estava muito cansada também, já estava muito cansada. Você imagina que uma pessoa trabalhando quase 4 anos sem tirar férias. Uhum. Então, eu já estava bem cansada, né? E eu tinha todos esses filhos já. Então, quando eu fui renovar os exames, lá estava o bichinho. Então, esse bichinho lá que estava, ele tinha no máximo 7 meses. Porque anterior a isso eu tinha uma mamografia, tudo direitinho, que eu não consegui fazer a cirurgia e eu não tinha. Então, quando eu peguei no início. Então, o X da questão é estar sempre com os exames em dia para poder fazer, para pegar um câncer no início. Porque existe o câncer no início, o câncer no meio e um câncer já mais avançado. São tratamentos totalmente diferentes. Também vários tipos de câncer. Você tem um câncer leve e você tem um câncer mais agressivo. Eu hoje sei sobre isso, porque depois do meu primeiro câncer, aí eu fui me formar na área da saúde de tão bem atendida também que eu fui.
Porque eu trabalhava com eventos antes, eu trabalhava com coisas que depois eu achei super supérflua, fui estudar e fui para a área da saúde porque eu fui muito bem acolhida no meu primeiro câncer, que eu fiz o tratamento no IBCC, aí na Moca, em São Paulo. E esse primeiro câncer, ele me surtou, porque eu pensava, eu posso morrer, vou deixar meus filhos, meu marido vai arrumar outra mulher, né? A gente só pensa como é que vai, a madrasta vai fazer com essas crianças. E eu sempre falo isso, eu chorava no chuveiro. Por que a mãe chora no chuveiro? A mãe chora no chuveiro para os filhos não verem. Uhum. Eu me emociono até hoje quando eu falo nisso, porque é assim que é. Eu ligava o chuveiro e eu lavava a cabeça à tarde e da noite. Ninguém entendia por que eu lavava o cabelo. Já era um cabelo assim, ó, natural. Eu lavava, nossa mãe, lavou o cabelo essa hora. Porque eu queria chorar, mas eu não queria que as crianças vissem que eu estava chorando. E eu fiquei frágil, eu fiquei vulnerável, porque toda a minha preocupação era que aquela doença podia tirar a minha vida ou poderia me paralisar por um tempo, com um Uhum. tratamento agressivo, e que eu pudesse vir a faltar por um tempo com os meus filhos, né? Só que é, esse primeiro câncer não foi um câncer agressivo, mas foi o meu primeiro câncer, então ele me agrediu muito, porque eu não era da área da saúde, eu não entendia, e de qualquer forma eu olhava para uma criança, eu ficava frágil. Então, eu não entendia muito, mas eu fiquei muito frágil. E foi um ductal in situ. Então, o ductal in situ significa que ele é pequeno, ele está no início e ele está localizado. Eu nunca tive metástase. Aí também, enganadamente, quando eu tratei esse câncer, que eu tive a minha alta dele, eu falei, ai, que legal, nunca mais vou ter câncer. Outra enganação. Porque independente de você ter metástase ou não, você pode ter outros tipos de câncer, que foi meu caso. Então, eu acho o meu caso bem legal. Olha que mulher louca. Eu acho o meu caso bem legal, porque assim, eu tive 5 tipos de câncer diferentes, embora eu não tenha tido metástase, mas eu tive todos os cânceres foram tratáveis e eu tive um único câncer agressivo. Esse câncer agressivo poderia esse me levar para a morte em 6 meses. Esse poderia ter me levado. Os outros poderiam sim, mas se eu não tivesse tratado, porque todos daí para frente, se o primeiro eu peguei no começo, daí para frente que eu já virei paciente de oncologia, que de 6 em 6 meses eu fazia tratamento e depois da alta era de 1 em 1 ano e agora é de 2 em 2 anos, quer dizer, eu sempre pego, se eu caso ainda tenha um câncer mais no início do que uma pessoa comum. Então eu tô sempre mais em alerta. Então todos os outros eu peguei no início também. Mas são tipos diferentes de câncer. Então, quando a minha mãe morreu, eu estava com câncer super agressivo. Quando eu descobri o meu câncer, eu estava fazendo todos os exames para poder tirar essa mama, que aí estava nessa mama, e minha mãe se internou com um câncer super agressivo no canal do reto. E aí eu falei, a médica falou, mas você não pode esperar porque você vai morrer. Eu falei, eu vou morrer porque eu não vou deixar minha mãe no hospital porque minha mãe só confiava em mim. E aí eu tive que esperar mais 2 meses até minha mãe se tratar. Enfim, minha mãe não conseguiu resistir. Ela morreu bem, com 89 anos, tá tudo bem também, tá tudo bem resolvido. Ela morreu e depois eu fui fazer o tratamento. Quando eu fui tirar a mama, eu já, em vez de um nódulo, eu já tinha 5. Então, esse câncer ele me mataria em 6 meses. Os demais foram todos cânceres que dava para tratar com mais longevidade, sabe? Mas eu acho que o grande alerta é assim. É, o que eu vou falar aqui pode até parecer, eu não sei nem de que maneira que se pode falar, mas aquela coisa assim, ai, apalpa a mama para ver se tem nódulo, eu não tinha. Eu só tive nódulo no terceiro câncer. Nos anteriores eu não tive nódulo. Então, fica muito. No Brasil, a mulher só vai fazer a mamografia. Eu só fui fazer mamografia e ultrassom de mama porque eu ia por silicone. Eu ia fazer uma estética, porque com 37 anos a mulher não faz mamografia. E aí eu descobri um câncer. Eu fiz tudo pelo convênio médico porque eu estava indo fazer silicone, né? Eu estava indo fazer uma estética. Então, eu sou um exemplo que eu fui salva pela minha vaidade. E daí para frente só fiquei mais vaidosa. Né? Porque eu fui salva pela vaidade. Se não fosse a minha vaidade, até aquele ductal in situ se transformar em um nódulo para eu apalpar, eu ia ter aí o quê? Mais de 40 anos, que o SUS só permite a gente fazer uma mamografia após os 40. Que é quando você vai apalpar, que você vai ter qualquer coisa. Então, é complicado. Também aí as pessoas precisam ficar em alerta. Vai lá ver se a mãe teve. Ah, o câncer, ele é hereditário? Não.
Ele não é hereditário? Sim. Então também tem isso. Tem que ser estudado, você tem que sempre ficar em alerta. A mulher tem que estar sempre se olhando, porque não é só o câncer de mama, a gente pode ter em outras regiões. A gente pode ter em outras regiões. Então, o que eu tenho que deixar para vocês é assim, ó. Se toquem, se cuidem e não tenham vergonha de procurar um hospital, de procurar um local e de ir atrás do seu melhor, tá, E assim, Fabiano? deixa eu te fazer uma outra pergunta Pode aqui, fazer. né? E depois de tudo isso, como você passou a enxergar a vida, depois de ter passado por tudo isso? Né? Eu lembro que você falou no estúdio, né, em alguns momentos, que hoje você vive muito intensamente, que tudo que você tem vontade de fazer, você Faço faz. E hoje. me explica isso daí, como que foi essa virada de chave? Então, a virada de chave acho que não foi nem no primeiro, porque quando eu tive o primeiro, a gente vai lá e pensa que tá curado. Quando eu tive o segundo, eu falei, mas por que eu? De novo eu. Mas quando eu tive o terceiro, eu falei, agora parou. Agora eu vou viver para mim. Então, o que que eu faço? Eu durmo e agradeço a Deus. E quando eu abro o olho, na madrugada, quando eu acordo, eu falo, meu play, Deus me deu mais um dia. Então, cada dia meu é muito intenso. Então, quando eu acordo, eu já agradeço. Eu já falo, Deus, eu acordei de novo. Deus está me dando de novo 24 horas. Então, essa 24 horas para mim é importante. É importante para mim. Então, eu cultuo a vida, eu cultuo a natureza. Eu sou muito grata por ter mais 24 horas. E aí, as pessoas que eu amo, que são a minha família, os meus cachorros, os meus filhos, os meus netos, que é a minha vida. Então, é isso. É hoje. Se eu quiser ver você hoje, eu vou falar que eu te amo hoje. Se eu quiser vir dar um beijo hoje, se eu não puder vir pessoalmente, eu vou falar hoje com você. Se eu quiser tomar um sorvete hoje, eu não vou deixar para domingo. Se eu quiser comer uma pizza, é hoje. Não é domingo. Eu não sei se domingo você está aqui. Não é nem só de mim que eu estou falando. Eu acho que eu fiquei intensa nisso. Intensa porque a vida é hoje, para mim. Eu aprendi isso. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje. A gente não sabe até quando que a gente está aqui, independente do que seja a doença ou a patologia. A gente tem que viver cada dia como se ele fosse único, porque ele é único. Eu aprendi isso com esses Exatamente. problemas todos de saúde. Então, por isso que eu tô falando que é muito É. bom. E aí eu fui morar na praia, né? Porque meu É, escritório é na praia, porque é o que eu amo. Por isso, por ah, causa das doenças. É legal. E é muito bom, assim, por isso que eu tô falando que a gente aprende muito com você, né? Que a gente. É que, infelizmente, não tem muito tempo, mas no dia a dia que a gente passou conversando há muito tempo, né? A gente começa a ouvir os detalhezinhos, assim, a gente ouve tanta coisa que você fala. E eu acho que é muito importante isso pra gente, né? Viver cada dia, assim, de Cada forma. momento. Viver cada momento. Porque as pessoas se preocupam. Não que a gente não tenha que se preocupar com o futuro, Sim. mas as pessoas às vezes se preocupam tanto com o futuro, E não tanto, vive que agora. esquecem de viver o agora. Né? Tem um momento bom ali passando na vida, ela esquece do agora. E ela só pensa, no dia que eu. E é uma coisa que eu falo muito, até nos podcasts. No dia que eu tiver aquele carrão, no dia que eu tiver aquele salário por mês, no dia que eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz de verdade. E ela esquece que a felicidade está agora, no processo. É nesse momento, é cada vitória passada, né? Cada momento que você vence na vida, cada detalhe que você passa, aquele momento que você achou que ia parar, que tudo ia acabar e você continuou. Então eu acho que tem que vibrar com tudo. Né? Até os detalhes pequenos também. Eu falo que até na hora de pagar uma conta você tem que ficar feliz. Tem gente que fala assim, chegou a pior hora de pagar. Eu falo, não, vibra com isso, é felicidade. Você trabalhou, você tem dinheiro para Não, e isso o e tanto que eu você aprendi da outro conseguiu. podcast, porque eu aprendi a ler, porque eu não sabia ler, eu sou ligada no 220, né? Eu sou hiperativa, eu aprendi a ler, eu aprendi a ficar sentada, eu aprendi a ver coisas. E a gente aprendendo com tudo, né? E é isso, assim, se você fosse falar uma frase aí para todo mundo de casa que tá assistindo, me fala o que que você deixaria de mensagem para eles, pra gente encerrar o nosso podcast aqui, que foi sensacional, muito bom, né? Uma lição de vida para todo mundo. O que que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão em casa? Talvez alguém que esteja passando por um momento como esse de câncer, ou qualquer outra coisa da vida. Agradecer até pelo momento que você está passando agora. Agradece. Pode agradecer. O momento não tá bom, agradece, porque você vai vencer e você vai aprender com esse momento que você está vivendo agora, porque nada é por acaso. Pode ter certeza que você vai aprender com o que você está vivendo hoje. Não importa o que seja, você está aprendendo. Veja todos os detalhes, aprenda e agradeça. É isso, a gente aprende todos os dias. Bom, é isso aí. Então, pessoal, vamos encerrar o nosso podcast. Muito bom aí estar aqui com vocês mais uma vez, né? Mais uma gravação incrível de podcast, né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, essas gravações do podcast. Assim, eu não faço com frequência, porque normalmente não tenho muito tempo, mas eu sempre gosto de deixar um momento para gravar um podcast, para trazer
para todo mundo, né? Muita coisa boa. Eu sempre gosto de trazer pessoas que vão agregar de alguma forma aqui em alguma coisa. E não poderia deixar de trazer a Edna, né? Porque eu acho que o que eu aprendi com ela foi incrível, né? E eu tenho esse projeto social também que apoia mulheres com câncer. Também tem a minha irmã que tem um projeto que a gente apoia também, que é o Super Elas, Super Eles também, que é um projeto que apoia mulheres com câncer, né? E é muito bom. A gente teve vários processos aí de entrevistar pessoas famosas que apoiam o nosso projeto, né? Como a Lauana Prado, Barões da Pisadinha, uma série de pessoas aí. E esse projeto eu tenho também em mente, né? Que é de ajudar as pessoas que têm câncer, reconstrução de areola, cobrindo as cicatrizes causadas pelo câncer também. Eu acho que isso é muito bom ressignificar e poder contribuir de alguma forma naquilo que eu tenho conhecimento. Isso não tem preço, né? E é uma frase que eu uso: melhorar a autoestima por meio da tatuagem não tem preço. É isso aí, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.